Então, bora lá. Vem com o Lucão, impulso e quantidade de movimento. Meninos e meninas, esse momento é um divisor de águas para vocês. Por quê? Até então, nós estudávamos a dinâmica, que seria o estudo das forças associada a um corpo de massa m, tá? Porém, a gente estudava em um determinado instante fixo. Ou seja, a gente tirava uma foto de um pêndulo balançando, nós tirávamos uma foto de um carrinho andando, aplicávamos as forças atuando sobre esse corpo e utilizávamos a lei de Newton, né, para calcular a sua aceleração, a sua massa, assim por diante. Anteriormente, usando um pouquinho de Galileu, nós estudávamos como o tempo decorre, né, transcorre com aumento, diminuição da velocidade, assim por diante. Mas será que tem como unificar a cinemática de velocidade, tempo, espaço com força, que é a parte da dinâmica de Newton? Sim. Sim. O tema que unifica a cinemática e a dinâmica é conhecida como impulso, tá bom? Que pode virar também quantidade de movimento, o tema da nossa aula de hoje. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos entender o que é o conceito impulso. Imagine um corpo a uma determinada velocidade v1. Em linha reta. Segundo Newton, esse corpo, por inércia, ele vai permanecer sempre em linha reta e a mesma velocidade, até que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Então, quando aplica-se uma força resultante diferente de zero sobre ele, o que acontece? O corpo ganha velocidade. Segundo a lei de Newton. Ganhou velocidade significa que o corpo adquiriu uma determinada aceleração. Agora, essa força que eu apliquei ao corpo, ela foi aplicada em um determinado intervalo de tempo. Até então, lá em leis de Newton, nós não considerávamos o tempo de aplicação dessa força. Porém, quando você impulsiona, quando você empurra um objeto, você está aplicando essa força da sua mão ou de outro objeto em um determinado intervalo de tempo. E eu tenho que levar em consideração esse tempo, tá? Então, o que é impulso? Impulso é a força exercida sobre um objeto em um determinado intervalo de tempo. Qual que é a consequência do impulso? Do embalo? Do empurrão, é a mesma coisa. É que impulso é algo mais chique, né? Para você dizer. Então, o impulso nada mais é do que a força que eu estou aplicando em um determinado intervalo de tempo ΔT. Matematicamente, o que nós sabemos? Que com essa força aplicada em um determinado intervalo de tempo, nós temos a variação da velocidade do corpo. Olha lá, o corpo saiu de V1, foi para V2. Como que eu posso relacionar todas essas grandezas? Olha só, força, tempo e velocidade. Isso é o tema da aula de hoje. Existe uma relação entre força, tempo e velocidade. Nós acabamos de definir que impulso é a força que eu estou aplicando em um determinado intervalo de tempo, considerando nessa situação a força constante. Mas Newton disse o que pra gente? Newton disse que força resultante é massa vezes aceleração. Então eu posso escrever que impulso é mate. Olha lá. M vezes A é força, ΔT é tempo. A aceleração, quem que é a aceleração? A aceleração não é ΔV por ΔT? Se a aceleração é ΔV por ΔT, o meu impulso, né? O meu impulso, olha só, que é massa. O meu impulso, força é igual a massa vezes aceleração.
O meu impulso, que é força vezes tempo, também pode ser escrito como massa vezes aceleração. Ou seja, a aceleração é ΔV por ΔT. Então ficaria, olha só que lindo, massa, ΔV dividido por ΔT, isso aqui é força, vezes o meu ΔT é impulso. ΔT em cima com ΔT embaixo, significa que impulso pode ser escrito também fazendo massa vezes a variação da velocidade. Que em distributiva, se eu fosse fazer a distributiva aqui da massa, ficaria que impulso, ou seja, força vezes tempo, é igual a mv final menos mv inicial. Ou mv2 menos mv1. Moral da história, pessoas que aqui me acompanham. Impulso pode ser calculado de 3 formas. Impulso é força vezes tempo. Ou impulso é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Pronto. Essa equação, também conhecida como teorema do impulso, ela relaciona as 3 grandezas: força, tempo e velocidade. Tá? Qual equação utilizar? Tudo vai depender do enunciado. O enunciado vai trazer para a gente qual a melhor relação, qual a melhor igualdade eu posso usar no momento. Tá bom? Bom, para tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu fiz esse resumo aqui. Ó. Olha só, nós vimos que força é impulso, é força vezes tempo, né? Que eu posso escrever como massa vezes velocidade. Porém, nas bibliografias da física, o produto da massa pela velocidade tem um nome específico. Isso aqui é chamado de momento. Ou, dependendo do exercício, dependendo da apostila, ele é chamado, MV, também de quantidade de movimento. Tanto faz, é a mesma coisa. Quando chamado de momento, eu vou chamar isso aqui de ρ. Quando chamado de quantidade de movimento, eu vou chamar de Q. Então, nós podemos definir que impulso, que é força vezes tempo, também pode ser escrito como se fosse Q final menos Q inicial. Ou seja, impulso é a variação da quantidade de movimento. Tá? Uma coisa muito importante aqui, que eu não coloquei em nada até então, é que força é uma grandeza vetorial. Força sendo uma grandeza vetorial, impulso também é vetor, velocidade também passa a ser vetor e a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Tá? Por isso que o teorema do impulso também pode ser definido como se fosse que impulso é igual a minha quantidade de movimento no estado 2 menos a quantidade de movimento no estado 1. Lembrando sempre que quantidade de movimento, velocidade, impulso e força são grandezas vetoriais. E grandezas vetoriais possuem direção, sentido e intensidade. Tá? Bom, olha só. O teorema do impulso até então dito só vale, para quem prestou atenção na aula vai entender, só vale para quando eu tenho força constante atuando sobre o corpo. Se essa força for variável, a única forma no ensino médio de calcular esse impulso seria através da área desse diagrama aqui, ó. A área do gráfico força por tempo. Então, de novo, se a força aplicada ao corpo num determinado intervalo de tempo não for constante, for variável, então nesse caso a força está aumentando, né? A gente consegue verificar. Mas pode ser uma força que vai se reduzindo, não necessariamente reduzindo ou aumentando linear. Se ela não é estável, se ela não é constante, a única forma de calcular o impulso é através da área do gráfico, mas não de qualquer gráfico, tem que ser um gráfico de força por intervalo de tempo. Certo? E dentro desse contexto de impulso, é muito importante nós entendermos
o conceito de conservação da quantidade de movimento. Bom, da mesma forma que para um sistema ideal a energia é conservada, o que é isso mesmo, gente? Lembra lá que para um sistema conservativo, né? Para um sistema não dissipativo, a energia mecânica inicial desse sistema tem que ser igual à energia mecânica final desse sistema. O que isso quer dizer matematicamente? Quer dizer que a soma de todas as energias que eu tenho antes tem que ser igual à soma de todas as energias que eu tenho depois. Isso é o teorema da conservação da energia. Fazendo analogia a esse teorema da conservação da energia, nós temos o teorema da conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento só é válida para sistemas isolados. O que são sistemas isolados? São sistemas ausentes de força externa. Força externa igual a zero. Moral da história. Sistema isolado, a grosso modo, se resume basicamente a quando eu tenho um objeto que explodiu, a dois objetos que se colidiram, ou a um objeto vagando no espaço sideral longe de qualquer gravidade. Tá? Nessas três situações clássicas, eu não tenho nenhuma força atuante sobre o sistema. A minha força resultante externa é zero. Então, de novo, colisão entre dois objetos isolados, explosão e objeto vagando no espaço sideral são exemplos clássicos de sistemas isolados. Fugindo desse contexto, o enunciado, o exercício vai dizer para a gente se o sistema é isolado ou não. Se o sistema for isolado, a sua força externa é zero. Ou seja, a sua força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, impulso não é força vezes tempo? Ora bolas. O meu impulso é zero. Mas impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. É variação da quantidade de movimento, teorema do impulso. Então, para um sistema isolado, para uma explosão, para uma colisão, eu posso dizer que QF menos QI é igual a zero, vetorial. Passando QI para o outro lado, eu tenho que a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final do meu sistema, vetorialmente dizendo. Ou seja, QI igual a QF, Q2 igual a Q1 ou Q1 igual a Q2, porque em todo sistema isolado, minha força é zero, ou seja, meu impulso vale zero. Tá? Isso lembra muito sistemas conservativos, no qual tem energia mecânica inicial sempre igual à minha energia mecânica final. A grande diferença é que quando eu falo de energia, eu estou falando de grandezas escalares. Já quando eu falo de quantidade de movimento, eu estou trabalhando de grandezas vetoriais. Ou seja, eu sei que a quantidade de movimento inicial do eixo X tem que ser igual à quantidade de movimento final no eixo X. E também a quantidade de movimento inicial no eixo Y tem que ser igual à quantidade de movimento final no eixo Y. Igual a X com X, Y com Y. É dessa forma que nós fazemos análise vetorial. Quer saber mais? Me acompanhe nos exercícios.